Nós voltamos com o convidado de hoje, que é o ator, diretor, produtor cultural e presidente da FETAC, Cacá Nogueira. Cacá, você já foi diretor de cultura do Estado. Hoje nós temos uma secretaria recém, criada pelo atual governo Wanderlei Barbosa. Como que você compara a cultura daquela época com a cultura atual aqui no nosso Estado? Então, eu vejo o seguinte, a atividade cultural do Estado evoluiu. A quantidade de grupos e de músicos e de manifestações culturais evoluíram, né? As culturas populares sofreram muito e a gestão precisa estar atenta nesse movimento que a cultura tem em todo o Estado. Então, naquela época, a gente teve uma acessibilidade de, primeiro, fazer um grande diagnóstico através de fóruns regionais para identificar o que tinha, o que não tinha, onde precisava atacar com políticas culturais. E a gente conseguiu emplacar 100% do Fundo de Cultura. Então, na época, o Fundo de Cultura eram 7.200.000, a gente investiu 100% do fundo em 26 editais. Todos finalizados, todos pagos e os projetos todos executados. De lá para cá, eu vejo que o governo não conseguiu mais dar um dinamismo que a gestão cultural precisa ter, pela importância que ela é. Então agora, depois de 10 anos que o governo estava sem um órgão de gestor de cultura, e aí volta a Secretaria de Cultura, em um momento conturbado, vamos dizer, de passagem, não negativamente, mas conturbado positivamente, tem uma lei de incentivo grande, que é a Paulo Gustavo, com 40 milhões chegando no Tocantins, desses 25 para o governo do Estado. Tem uma conferência de cultura que há 6 anos não acontece, 10 anos não acontece, e aí tem que ser executado, e tem que implantar uma secretaria. Então eu acho que, assim que organizar a casa, o governo precisa fazer novamente esse diagnóstico, porque não dá mais para a gente passar mais um ano sem utilizar o recurso do Fundo de Cultura para atacar aquilo que a Lei Paulo Gustavo, por exemplo, não vai conseguir, e que as outras leis que vêm aí não vão conseguir. Isso é um papel da gestão pública estadual, do Fundo Estadual de Cultura, que hoje gera em torno de 18 milhões. Então, isso aí é para construir os equipamentos culturais que a gente falou, isso é para chegar onde as leis não alcançam, né? Então, tem políticas públicas, principalmente de base, de formação de novos, que precisa ser por essa questão do fundo. Então, a gestão tem uma tarefa gigante pela frente, eu acho que... desejo sorte para o nosso querido Tião Pinheiro. Grande Tião Pinheiro. O Cacá, você falou na Lei Paulo Gustavo, a Assembleia Legislativa fez uma verdadeira caravana cultural pelo Estado inteiro, né? Orientando gestores culturais, fazedores de cultura, gestores municipais, a comunidade de um modo geral, em relação à Lei Paulo Gustavo. Porque na Lei Aldir Blanc I, muito dinheiro voltou para o governo federal por falta de projetos, né? Aqui, estou falando de Tocantins, né? Por falta de projetos. Então, essa caravana cultural, que foi feita pela Assembleia Legislativa através da Escola do Legislativo, foi de grande valia, né? Isso aí todo mundo que faz cultura sabe. E você atualmente está rodando o Estado, fazendo esse tipo de orientação também. Conta aí essa jornada. Eu acho fundamental essa formação. A grande maioria dos municípios não tem a cultura institucional do órgão gestor de cultura. Sim. Então, eles não têm capacidade de experiência técnica para desenvolver projetos, por exemplo, com recursos federais na área da cultura. Eles têm capacidade técnica na área da educação, saúde, porque os recursos estão chegando. Então, é uma experiência nova para eles. Sim. Então, essas atividades... Aliás, eu mando um grande abraço para o meu querido Raulison, que é o diretor da Escola Legislativa, que a equipe dele fez esse trabalho. Eu acho que é fundamental levar a informação correta, treinar essa equipe no interior, para que não volte recurso, né? Porque quando chega lá no Xambioá, lá em Barra do Ouro, recursos para a área da cultura que nunca aconteceram antes, isso é fundamental para o jovem que está começando ali a fazer artesanato, um jovem músico, um jovem artista pintor. Então esse trabalho é fundamental, eu acho que tem que acontecer. E eu estou dando a minha contribuição, né? Levando o que eu posso de conhecimento dos municípios que eu consigo.
Outra coisa, outro fato importante é a questão da Lei Rouanet. Você não acha que os empresários deviam incentivar mais a cultura através da Lei Rouanet? Acho que falta informação e há uma desinformação. A Lei Rouanet é uma lei muito positiva para a produção cultural, porque o empresário de lucro real ele pode colocar 4% do imposto que ele vai ter que pagar. Sim. Ou seja, ele vai botar esse recurso que ele ia jogar para o governo federal direto num projeto de intenção dele. Esse projeto ele vai gerar um resultado social importante para a empresa, vai virar divulgação da marca da empresa, ou seja, e vai promover a atividade artístico-cultural do interesse dele. Então, é uma coisa muito positiva e que os empresários poderiam buscar. Sim. Não só através da Lei Rouanet, né, que vem alguns editais da Lei Rouanet, mas assim, tem muitas empresas de lucro real no Tocantins que não estão atentas a esta possibilidade de apoiar um filme, de apoiar uma peça de teatro, de apoiar uma gravação de CD, DVD e tal, que ele poderia usar o imposto, que ele já vai, ele não tem como, ele vai pagar. E ele vai ter isso abatido no imposto dele, o que ele patrocinar. Então, eu acho que eles podem procurar. A Cena Aberta está aí para orientar. E não só o governo do Estado. Aproveitando que está falando de lei de incentivo, já passou da hora, meus amigos deputados, meu governo do Estado, da gente ter nossa lei de incentivo fiscal no Tocantins, que eu acho que é o único Estado brasileiro que não tem. As empresas de telefonia como o Oi, Claro, TIM, só patrocinam projetos culturais por meio da lei de incentivo. Quando elas abrem os editais nacionais, Tocantins fica fora. Sim. Porque a gente não tem uma lei de CMS. Palmas tem uma lei de incentivo municipal, que está lá usa, não usa, mas precisa melhorar. Então, vereadores, dá uma mexidinha lá, dá uma arrumada. Mas a gente precisa também. Não só a lei Paulo Gustavo, que é uma lei transitória, uma lei de socorro emergencial. A lei de incentivo fiscal, uma lei que permite o empresariado escolher o que vai patrocinar. Mas também vem um programa especial, que é um programa de longa duração, que é a Lei Aldir Blanc II, né? Isso com duração de 5 anos, né? Que é bilhões de anos. Que é o mesmo modus organizacional dos recursos da saúde, da educação. Você tem, de 5 anos, uma revisão disso. Mas se tudo der certo, como eu acredito que vai dar, Aldir Blanc provou a revolução que foi. Agora a gente vai na Paulo Gustavo mostrar um resultado ainda mais importante e positivo. E nos próximos 5 anos, a gestão pública nos seus municípios e estado fazer bem feito, quando chegar a revisão daqui a 5 anos, certamente o Congresso Nacional vai prorrogar por mais 5 anos o programa de fomento à cultura nacional, que é a Lei Aldir Blanc II, e a gente vai, nos próximos 10 anos, ter uma revolução cultural nesse país. Porque tem muita gente boa. Só precisa investimento para que essa galera possa produzir melhor no seu local e a partir dele virar um mundo. Está aí Paulo Vieira, está a Mônica Soares, está aí Léo Pinheiro, tem a galera subindo, só precisa de apoio. Só precisa da estrada. A estrada, né? A galera sabe transitar. Dá a estrada, dá o carro, que a galera vai embora. Cacá, muito obrigado por ter vindo aos estúdios da TV Assembleia. Desejo sucesso total cada vez mais para você. E vou querer estar na estreia desse monólogo, que eu tenho certeza que vai ser show. Né? Vou ser dirigido por Mauri de Castro, que é uma grande figura, grande pessoa, grande profissional. Muito obrigado, Cacá. Sucesso total. Muito obrigado. Grande abraço para a equipe da Cena Aberta, a Bel, a Cíntia, que está sempre com a gente, o Thiago, enfim, toda a equipe, Carol, toda a galera que está por aí produzindo, todos os grupos de teatro, de dança, de circo, da FETAC, os filiados, a produção de cinema no Tocantins. Espero que seja uma revolução a partir desse ano, nos próximos anos, de muita produção bacana para a gente assistir e bater palma. Grande abraço. Olha, e não esqueça, hein? A Assembleia Legislativa do Tocantins acaba de lançar um aplicativo, um app, né? É o Aleto Play. Lá você vai ver toda a programação da TV Assembleia, tudo que vai para o ar aqui está lá no Aleto Play, e também toda a atividade parlamentar dos 24 deputados e deputadas da nossa Casa de Lei. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.